segundo dia do Festival Internacional do Livro Esportivo. Se você perdeu o primeiro dia de evento, não tem problema. Todos os nossos papos estão salvos aqui no canal da Escola de Comunicação do IBMR e você pode acompanhar em outro momento, mas agora já vamos receber o primeiro convidado desse nosso segundo dia de FILE, o jornalista e escritor Sérgio Xavier Filho, ele que hoje é comentarista do Sport TV, mas tem passagens pelo rádio e também trabalhou em revistas como a Placar, a Playboy, a Runners Brasil e também escreve livros sobre corrida e futebol, com reconhecimento internacional, títulos como Operação Portuca, 5 homens e um recorde a ser batido, também Vidas Corridas, 17 grandes polêmicas do futebol brasileiro e Boston, a mais longa das maratonas. Vamos receber então o nosso primeiro convidado de hoje, Sérgio Xavier Filho. Em primeiro lugar, eu queria fazer 2 agradecimentos antes de começar a falar sobre livros, sobre jornalismo, sobre literatura, né? O primeiro agradecimento vai para o Edson Mauro, né, que é o maluco que organizou essa história toda, e eu acho fascinante que um cara que vive da palavra falada, um cara de rádio, tenha tanto amor pela literatura a ponto de se meter a organizar uma série de conversas sobre esporte e livros, né? Então, primeiro agradecimento a ele. O segundo agradecimento é a você, que está aqui me olhando, me escutando, porque nessa era dos 280 caracteres, né, que as pessoas se comunicam, não conseguem nem escrever uma palavra inteira, né, já vai para abreviatura. Nessa época da imagem, do TikTok, você querer ouvir algo sobre a escrita, sobre um livro, sobre o contar lentamente uma história, porque o livro é muito isso, né? Contar lentamente uma história é algo até emocionante para quem adora. Eu sou apaixonado pela leitura, apaixonado pela literatura. E aí, eu estou, acho que, creditado aqui como escritor, mas eu não sou bem um escritor, eu sou um jornalista, né? Eu queria fazer jornalismo, eu sou gaúcho e comecei fazendo jornalismo, né? Como é que nasce um escritor, né? No meu caso, antes de nascer o escritor, nasce o jornalista, né? E como é que nasce o jornalista, né? O jornalista nasce da curiosidade, basicamente da curiosidade e da inquietude de ver as coisas e imaginar que o que você está vendo deve ser contado para alguém e pode ser contado melhor. Então, se o escritor é filho do jornalista, o jornalista é filho da curiosidade. Então, dá para dizer que o escritor é neto da curiosidade, né? Não seria errado dizer. No meu caso, eu comecei fazendo jornalismo e a gente está num ciclo de conversas sobre jornalismo e sobre literatura do esporte, mas eu, apesar de ser apaixonado por esporte, eu não comecei por ele, eu comecei pelo jornalismo econômico, né? Foi a primeira vaga que apareceu e eu fiquei um bom tempo, fiquei uns 8 anos fazendo jornalismo econômico. Primeiro no Sul, num jornal chamado Diário do Sul, depois eu fui para São Paulo, fui trabalhar com o Luiz Nassif, na agência Dinheiro Vivo, né? Aí eu falava sobre imposto de renda, seguros, sobre investimentos, falava um pouco sobre tudo, e até que me convidaram para escrever sobre economia na revista Isto É. Fui para Isto É, e aí vem a Copa de 94. Como eu já era um apaixonado por esporte, na Copa de 94, eu acabei organizando a cobertura da Isto É, e, enfim, fui para a Copa e, a partir dali, não saí mais. No ano seguinte, em 95, me convidaram para ser editor da revista Placar, que estava numa mexida, né? Eu acho que talvez alguns que estejam nos vendo agora lembrem daquela revista grande, Placar, de 95,
sexo, futebol e rock and roll, era o lema, o slogan, né? E eu fui convidado para entrar nesse projeto, participei ativamente dessa fase, até fui eu que escrevi a primeira capa desse novo ciclo de 95, que era uma capa com o Edmundo segurando um ursinho, o animal precisa de carinho, e a partir dali eu fui embora, né? Fiquei 21 anos na Editora Abril, nunca cheguei a sair da Placar, né? Mas eu acabei comandando outras revistas, né? Revistas de turismo, Viagem e Turismo, Guia Quatro Rodas, uma revista de corrida, Runner's World, né? Uma revista de gente bombada, que era a Men's Health. O que mais? Playboy, fiquei 2 anos comandando a revista Playboy, e aí depois eu saí da Editora Abril, fui para o Grupo Globo, enfim, agora já estou numa outra fase trabalhando como comentarista, mas não é isso que interessa, a gente está falando sobre livros, né? E quando eu entro na Placar e eu começo a escrever, e já tinha uma pequena vontade, né, de contar uma história mais longa. Quando eu estava lá na Abril, no início dos anos 2000, a gente resolveu fazer um livro que era basicamente de fotos sobre o Pelé, né, o Pelé eterno. E aí eu escrevi os textos. Não dá para dizer que era um livro de texto, era um livro de fotos, que tinha textos no meio, né? Mas eu escrevi esses textos, foi a minha primeira experiência. Depois o Marcelo Duarte, que foi diretor da Placar, foi ele que me contratou, ele montou uma editora, a Editora Panda, resolveu fazer uma série de livrinhos infanto-juvenis, o dia em que me tornei torcedor de algum time, e aí ele convidou algumas pessoas para escrever sobre os seus clubes de infância, etc. Eu sou gremista, né? Nunca escondi isso muito, nunca vi razão para esconder isso. Ele me convidou para escrever O Dia em que me tornei gremista, né? Então, um texto infanto-juvenil, coisa e tal, mais um livro. Mas também não era bem um livro, né? Era um livrinho, né? Uma coisa menor, tinha pouco texto, enfim. Aí, em 2008, eu já fazia corrida de rua, já tinha feito maratona e já era bem apaixonado por esse tema. A Editora Abril resolveu trazer para o Brasil a maior revista de corrida do mundo, a Runner's World, né? E aí eu levantei o dedinho, né? Olha, vocês não querem que eu cuide da Placar e dessa também, porque isso aí me interessa, né? E aí eles toparam e eu comecei montei o projeto dessa revista e comecei a escrever. Tinha a história de internet, bom, precisa ter um site forte, era muito a época dos blogs, né? Você não quer fazer um blog, né? Quero, né? Aí eu inventei o blog Correria, né? Nesse blog Correria, eu diariamente contava uma historinha qualquer de corrida. E aí ia contando uma, outra. De repente, eu me vi contando umas histórias meio pingadas que se entrelaçavam, né? Então, era uma assessoria de corrida de São Paulo, a MPR, do Marcos Paulo Reis, que ele resolveu montar uma espécie de um desafio para maratonistas amadores, né? Ali, empresário, executivos, etc., tentar buscar o tempo de um outro maratonista muito fanfarrão do grupo dele, né? O tal do Portuga. E aí, ele montou esse desafio para treinar 3 sujeitos, né, que corriam rápido, mas não tão rápido quanto o Portuga, para tentar buscar esse tempo. Uma coisa meio boba, né, no final das contas. Só que tinha uma outra história cruzada de um amigo deles, tem uma tragédia no meio, e aí as histórias começam a se cruzar, e aí esses 3 desafiantes eram pessoas muito interessantes, assim, né? Um deles, o Lelo Apovian, era um atleta olímpico brasileiro, né? Olimpíada de Inverno, ele era esquiador,
aí teve um acidente muito feio, quase perdeu uma perna por esse acidente, aí começa a treinar corrida e fica rápido, e é ele que é um dos principais desafiantes para buscar o tempo do Portuga. E aí fui contando as histórias. Quando eu me dei conta que eu estava publicando essas histórias pingadas no meu blog, escuta, será que não tem um livro aqui, né? E aí eu resolvi experimentar, né? Eu lembro que eu fui conversar com um grande amigo, né? E eu contei mais ou menos a história para ele, e ele ficou fascinado com a história reunida, quando você começa a amarrar pequenas histórias numa só. E aí eu resolvi escrever esse livro, né? Esse livro foi lançado em 2010, né? Operação Portuga, deixa eu ver se dá para ver direitinho aqui, sem reflexo, né? E aí, esse livro, que já agora completou 10 anos, é um dos maiores sucessos da editora, que é a editora Arquipélago, né? A partir daí, eu me dei conta que, puxa, eu sei contar uma história em forma de livro, né? E aí você começa a revisar, mas como é que se conta uma história, né, completa, como é que se faz um livro, né? E eu comecei a reunir um monte de aprendizados que eu fui colhendo, né? Primeiro é o seguinte, né? E aí a gente vai voltar para o jornalismo, né? Tem a literatura dos romances, né? A ficção, e eu não vou nem me aventurar de falar nessa, porque essa requer um talento muito especial que eu realmente não tenho, né? Eu só sou um jornalista, um contador de histórias. O que a gente precisa para contar uma boa história jornalística? Isso vai valer também quando a gente pensa em livros, né? Em primeiro lugar, todas as histórias que estão por aí, elas podem ser contadas, né? Algumas das histórias são extraordinárias e basta contar direitinho. Outras histórias são histórias ordinárias, né? São histórias mais normais, né? Mas, se você conseguir contar essa história de um jeito extraordinário, né, pode ficar algo muito interessante. Quando eu entro na revista Placar, eu me dou conta do seguinte: a revista Placar ela era mensal, depois virou semanal, depois ficou mensal. No princípio, nos anos 70, a Placar contava a semana esportiva, digamos assim, né? Projetava o jogo seguinte, contava o jogo que tinha passado, ela era lançada na segunda-feira, contava a rodada do domingo, etc. Então, a Placar, ela tinha alguns diferenciais, né? Um deles era a foto colorida, né? E só a Placar tinha foto colorida. Nos jornais era tudo foto preto e branco, o mundo era preto e branco nos jornais. Aí daqui a pouco começa a ter cor nos jornais. Então, a Placar perde um pouco ali do seu encanto, né? Mas qual era o segredo para a Placar durar 50 anos? Né? Ela já completou agora 50 anos. O segredo era, primeiro tinha essa excelência fotográfica, etc., mas um dos segredos era contar a história ordinária de uma forma extraordinária, né? Então, era escrever com calma, tentar escrever muito bem, tentar contar, aproveitar os personagens, construção de personagens, e principalmente, né, você ter um olhar diferente. Ter um olhar diferente é algo que é encantador. Você pode conquistar alguém por esse olhar diferente. Eu lembro de uma escritora chilena, né, a Isabel Allende, que escreveu um romance maravilhoso, A Casa dos Espíritos. Ela também antes de ser escritora, foi jornalista, e ela falava algo sobre o jornalismo que eu nunca me esqueci, que era mais ou menos o seguinte, né? Quando você entra numa banca de jornal, numa livraria, né, tem centenas, milhares de títulos e de possibilidades de histórias. Por que você quer que a sua história seja escolhida, né? E aí ela dizia,
você tem que imaginar que você vai ter um neon, né? Alguma coisa brilhando na tua história, né? E que por esse brilho a pessoa vai chegar e começar a ler a tua história, né? Esse neon era, na verdade, as primeiras linhas, né? A gente chama de lead, né? A cabeça da notícia, né? As primeiras linhas tem que ser, você tem que chegar no leitor, pegar ele pelo colarinho e puxar para dentro, né? Como é que você faz isso? Com encantamento, né? Não é com violência que você vai chegar a esse ponto, né? Para isso, você tem que escolher as palavras e ir encadeando uma frase na outra, e se o cara chegar no final do primeiro parágrafo, né, e você trouxer ele para o segundo parágrafo, é possível que você consiga, né, levar ele até o terceiro parágrafo, mas isso só se constrói na base do encantamento, né? Para isso tem que ter um olhar diferente. Você não pode ler algo que você já saiba como é que vai acabar, né? Então, esse suspense, esse magnetismo é fundamental na escrita, né? É fundamental no jornalismo e na literatura mais ainda, né? Você precisa, né, contar direito essas histórias, né? Então, eu fui buscando, né, digamos assim, esses elementos, né? E mesmo assim, quando eu cheguei nesse Operação Portuga, um pouco antes de escrever, eu fiquei pensando, eu quero que esse livro seja para quê, né? Para maratonistas, para corredores, e aí é um universo menor, né? E, não, eu quero que esse livro tenha uma cara, que ele seja atraente para gente que não sabe correr, né? Aí eu lembrei de um livro que tinha me encantado, que eu tinha lido recentemente, não era nem tão recentemente, né? Que chama No Ar Rarefeito, né? É um livro sobre uma subida muito desastrada do Everest. Um jornalista americano, de novo, o Jon Krakauer, né? Ele escreve sobre essa subida, né, do Everest. Aí fiquei pensando, eu não sou alpinista, eu até tenho um pouquinho de vertigem, assim, eu não gosto de montanhismo, né? Mas eu li esse livro sem tomar fôlego, né? De uma sentada só. Por que eu consegui? Por que ele conseguiu me pegar? Aí eu resolvi reler esse livro antes de escrever o meu Operação Portuga, né? E quando eu reli, tinham ali alguns segredos, né? Eu já li, claro, com um olhar um pouco mais crítico, porque eu queria fazer a mesma coisa que ele. Eu queria trazer gente fora da corrida para o meu assunto, para o meu livro, né? E aí eu descobri, assim, a primeira coisa, né? Ele, antes de contar a história, ele me apresenta e me vende o personagem, né? Cada personagem era construído, você ia se familiarizando, você ia sentindo um pouco, né, o que aquela pessoa estava sentindo. Então, tinha uma troca ali. Segundo, cada capítulo, né, ele terminava de um jeito não definitivo. Ele acabava me jogando para o capítulo seguinte. Então, esses ganchos, né, que são importantes também no jornalismo, são fundamentais na literatura. Por que você precisa ir para o capítulo seguinte? Como fazer o cara não desistir de uma história que é contada, né, de um jeito mais lento, né? E aí eu fui tentando, né, imitar o Krakauer, né? Eu acho que eu não consegui, mas o livro foi muito bem, né? Tanto que ele já está na, sei lá, 10ª edição, ele está sempre sendo reeditado. Depois de escrever esse Operação Portuga, o meu editor, né, o Tito, ele começou a me pressionar. Pô, você precisa de um segundo livro, né? Aí eu me lembrei, eu tinha o livro, eu tinha as minhas crônicas, né, que eu fazia no meu blog, no blog Correria. Aí eu juntei essas crônicas, dei uma caprichada, peguei algumas reportagens que eu tinha feito na Runners mais longas e fiz um livro, né, de crônicas, se chama Correria.
Esse foi o segundo livro. Passado o tempo, eu resolvi... aliás, eu não resolvi nada. Um dos personagens do primeiro livro, do Operação Portuga, resolveu montar uma editora no Rio de Janeiro, a Edições de Janeiro, é o nome da editora dele, e ele disse, olha, minha editora vai ter várias linhas de livros, uma delas vai ser o segmento esportivo, eu preciso fazer um livro sobre corrida, sobre maratona, e você vai ter que escrever, não sei o que você vai escrever, você vai ter que escrever. Eu me sentia um pouco em dívida com ele, né, o Alqueires, o nome dele, e tá bom, eu vou escrever. E aí eu resolvi fazer um corte nas coisas que eu já tinha visto, que era, vamos pegar grandes pessoas que se deram muito bem na vida executiva, na vida profissional, e vamos ver se eu consigo conectar isso com maratona, o quanto a maratona ajudou cada um desses. E aí eu acabei fazendo o Vidas Corridas, né, que é uma série de mini-biografias esportivas dessas figuras aqui, né? Abílio Diniz, duas gêmeas que correm juntos, maratonistas fortes, o dono de uma livraria muito importante em São Paulo, que é o Samuca Saibal, a livraria da Vila, enfim, gente variada. E aí eu fui conectando essas histórias e publiquei esse meu, vamos chamar de terceiro livro, porque eu não estou contando o Pelé nem o dia em que me tornei gremista, né? Segui o jogo, né? Com esses 3 livros, eu resolvi fazer um quarto livro, né? E aí esse seria o meu livro, né? Digamos assim, a minha história pessoal. Eu descobri quando eu estava fazendo a revista Runners, que existia uma maratona muito simbólica, muito icônica, né, que é a Maratona de Boston. Uma maratona que não basta você se inscrever, você precisa ter um índice, né, determinado na sua idade. É um índice consideravelmente exigente para mim, pelo menos, né? Então, assim, na minha idade, que na época era 40 e poucos, eu precisaria correr uma maratona em 3 horas e meia. 3 horas e meia, se você já passou por uma esteira, significa você botar na velocidade 12 km por hora e correr 3 horas e meia todo o tempo a 12 km por hora. Eu não tinha, digamos assim, esse preparo, mas eu comecei a me matar para conseguir esse índice, para conseguir correr a maratona de Boston, e eu fiquei 8 anos tentando, né, em outras maratonas, cheguei a bater na trave umas 3 vezes, mas eu não consegui, até um dia que eu consegui. Quando eu consegui, eu fui para a maratona de Boston e achei que toda a história da perseguição desse índice, que incluía contar todas as maratonas, valia, né, um livro que é esse, o Boston, a mais longa das maratonas, né? E aí eu vou também entremeando histórias minhas, dos outros, sempre tem que ter uma história mais emocionante. Eu achei uns 2 personagens bem emocionantes ali e escrevi esse livro. Nessa época, já nos encaminhando agora para o final dessa conversa, me pediram para escrever um livro sobre futebol para Placar, né? E lá vou eu de novo, né? Eu resolvi pegar polêmicas, né, visões diferentes que eu achava que eu tinha sobre determinados assuntos e fiz esse livro para a revista Placar, né, o 17 polêmicas do futebol brasileiro, né, coisas do tipo, títulos podem ser unificados, títulos nacionais, né, o São Paulo já foi rebaixado, quem foi campeão em 87? Flamengo, Sport. Pelé, o Neymar já é o segundo melhor jogador da história depois do Pelé, brasileiro, né? E aí eu fui brincando com isso e deu esse livro. E, por fim, né, o último livro que eu fiz, que foi também uma biografia, né, que é a biografia do Edmundo, né?
eu tinha muito conhecimento da vida do Edmundo, e aí eu resolvi contar, né, eu fiz um corte, eu não conto todas as histórias do Edmundo, né, mas eu tinha feito essa capa, né, o animal precisa de carinho, e a partir dali a gente conseguiu ter uma relação boa ao longo desses anos todos, e aí ele foi me contando essa história. Então, já me encaminhando mesmo para o final, eu queria dizer o seguinte, contem histórias, né? Escrevam, né? Antes de escrever, leiam, né? Ou durante, né, a escrita, né, leiam, porque as respostas para a vida não virão, eu acho, nos 280 caracteres, toques do Twitter, não virão no TikTok, virão, sim, eu acho, né, de quem já parou para pensar, escreveu mais longamente, e se vocês aceitarem sugestões, né, eu queria deixar alguns livros que, para mim, são os meus livros fundamentais, poucos, tá? E que eu sugeriria. O primeiro deles é um livro fininho, que é uma grande reportagem chamada Hiroshima, né? Que é a história de 5 sobreviventes da bomba, né? De um americano que fez, o John Hersey. Ele publicou na imprensa e depois ele publicou em livro. Depois ele foi atrás, muitos anos depois, do que tinha acontecido com esses sobreviventes, e é um livro absolutamente fascinante a maneira de contar histórias. Outro, a série toda da ditadura, do Hélio Gaspari, né? É uma aula de Brasil, mas muito bem escrita com um viés jornalístico sempre magnético, né? E com as versões todas. Sempre ele tem uma entrada muito boa nos militares, ele tem muito documento militar, mas ele conversa com toda a esquerda, então ele tem tudo. Vale a pena contar, vale a pena ler essa história muito bem contada na série de livros do Gaspari. Um outro livro que me fascinou ultimamente é um livro de um uruguaio chamado Pablo Vierci, né? Que se chama A Sociedade da Neve, é sobre os sobreviventes dos Andes. Esse livro é da Companhia das Letras, é uma das coisas mais fascinantes que eu já vi em matéria de técnica. Ele pega os 16 sobreviventes e cada um deles conta a sua história do acidente e o que virou a sua vida depois. E é algo que emoção pura, mas muita técnica, né, de você contar uma mesma história 16 vezes e as 16 histórias são completamente diferentes. Então, leia, cara, é demais. Mais um, né? Aí eu vou sair um pouquinho do jornalismo e ir para a literatura mesmo, né? Para mim é o melhor livro sobre futebol, que não é, digamos assim, jornalístico, né? É literário mesmo, né? É uma ficção, mas muito baseada em fatos. O Drible, do Sérgio Rodrigues, alguém que acabei me tornando amigo virtual dele, né? Sou fã completo, né? É um livro também fascinante, né? O Drible. É isso, gente. Muito obrigado pela paciência, quem conseguiu chegar até aqui. Espero que eu tenha passado alguma coisa interessante. Obrigadíssimo e até a próxima. Muito obrigada, Sérgio Xavier Filho. Ótimo papo sobre esses títulos, corridas, futebol, esporte, tudo que a gente tem aqui no Festival Internacional do Livro Esportivo, que daqui a pouco tem muito mais nesse segundo dia. Em instantes, vamos abrir a nossa sala virtual. Edson Mauro bate um papo com Theo Benjamin. É imperdível em alguns minutos. Espero vocês. Até já!